A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o grande amor de Deus, a paz de Cristo Jesus, seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que bom poder mais uma vez estar aqui com você neste programa, quando Deus tem nos abençoado, nos agraciado. Obrigado pela tua companhia e que junto possamos aprender algo de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa estar te abençoando, que o Senhor possa estar te agraciando e que o forte braço dele possa estar te sustentando. Lembre-se, estamos estudando o livro de Apocalipse, ou mais precisamente, a mensagem que Deus enviou às 7 igrejas do Apocalipse. Nós bem sabemos que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. João escreveu 5 livros no Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Ele escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse, o livro da revelação dos últimos dias, o qual Deus veio a ele em espírito na ilha de Patmos, quando ele estava preso. E Deus então revelou o que estava acontecendo com as igrejas, 7 igrejas que existiam na Ásia Menor, hoje na Turquia. E o que iria acontecer, o que há de vir, e o que está acontecendo atualmente hoje com as igrejas. Esta era uma mensagem de Deus para os últimos dias. Nós chamamos de mensagem escatológica, aquilo que é dos últimos tempos. Apocalipse quer dizer a revelação de Deus. Pois bem, João estava na ilha de Patmos. Estando na ilha de Patmos, ele recebe em espírito a mensagem de Deus, aquilo que Deus tinha a anunciar às 7 igrejas da Ásia. Vamos ver, as 7 igrejas, era a igreja de Éfeso, que estudamos semana passada, a igreja de Esmirna, vamos estudar hoje, e a igreja de Tiatira, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Mirna estava passando por uma situação de perseguição e martírio. O poder pentecostal estava adulterado e a união da igreja com o Estado. Foi bem na época em que a igreja se aliou ao Estado. Logo no capítulo 1, nós lemos a mensagem que Deus dá pelo seu Espírito a João, as 3 coisas: aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Os servos que leem a palavra e conhecem a palavra, o estudo, o tempo, a palavra de Deus. Aqueles que guardam, aqueles que são servos que se permitem ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus falar-lhes ao coração. E aqueles que guardam são aqueles que já ouviram e agora praticam e o que aprenderam na vida. Então ele escreveu 3 coisas: aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Ele escreve agora citando a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ou seja, a igreja daquela época, Esmirna significa uma especiaria, ou seja, mirra. Hoje, então, falaremos sobre a igreja de Esmirna, a 2ª igreja falada no Apocalipse. Essa especiaria, mirra, né? Esmirna quer dizer, seu significado no grego, mirra. E mirra é muito conhecido no Antigo Testamento, especialmente em Êxodo, capítulo 30, versículo 23. Era uma das especiarias a qual o sacerdote usava para a unção dos utensílios da casa do Senhor. Mirra era onde os sacerdotes usavam um óleo, uma essência,
para consagrarem as coisas sagradas do Senhor, os utensílios da casa do Senhor. Você bem sabe também que quando Jesus nasce, os magos do Oriente, eles chegam até o Messias e dão um presente chamado ouro, incenso e mirra. Ouro significando a realeza, o incenso, o sacerdote, a mirra, aquele que veio para ungir, aquele que veio para estar presente. O autor da carta do Apocalipse, o qual é o Espírito Santo, e ele menciona o que Cristo viu nas igrejas. Então ele traz uma exortação da parte de Deus. Ele também traz uma mensagem da parte de Deus. E vamos ver então lá o que significa Esmirna. Esmirna é uma árvore, né? Uma árvore em que ela é esmagada, uma planta, e ela é tirada uma essência. Dessa essência é feito o perfume, e só depois de esmagada é que ela produz o perfume. E essa igreja foi muito provada, mas quanto mais era perseguida, os servos exalavam o bom perfume de Cristo. Então, mirra era uma planta, ela era esmagada, triturada, e era tirada a essência. Depois de esmagada, pisoteada, tirada a essência, exalava seu perfume. E assim também era nesta época. Muitos cristãos morreram à fogueira, à espada. Muitos cristãos foram decapitados. E então eles exalavam o perfume de Cristo Jesus. Então, mirra é aquele que significa um cheiro suave, por causa das plantações, ou seja, que ela e também sempre possuía ali no mercado onde estava. A cidade de Esmirna, ela tinha belas construções, ela tinha uma construção de 3 andares, ali era tipo um teatro, e ali muitas vezes as pessoas se apresentavam como teatro. Hoje tem só esses esqueletos ainda. A igreja ali, ela originou-se da grande colônia judaica que ali vivia, que ali estava estabelecida. Mais ou menos no ano 159 depois de Cristo, foi que Policarpo foi martirizado ali nesta cidade de Esmirna. Durante o período em que o apóstolo Paulo ficou em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária, todos os habitantes da Ásia ouviram o evangelho de Jesus. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 19. Inclusive, Esmirna fazia parte da Ásia. Pedro também incluiu, ao escrever a carta dele aos forasteiros da Ásia, entre os destinados da sua primeira carta. Esses forasteiros da Ásia também estavam destinados à igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna, ela ficava mais ou menos 150, ou seja, 65 quilômetros ao norte de Éfeso, e é bem possível que ali esteja incluída estas citações. Era uma cidade muito visada. Então, a primeira vez que ela é identificada por nome e nas citações aqui no Apocalipse. A primeira vez que você ouve esse nome Esmirna é quando ela é citada aqui no livro do Apocalipse. E esta carta, aonde foi destinada, né, ou seja, o que foi dado ali, estava a ser as grandes coisas que ele diz, o que haveria de vir, acontecer e suceder ali naquela igreja, na igreja de Esmirna. Foi aonde o apóstolo João recebe a mensagem, a segunda igreja destinada ali da Ásia Menor. Como mencionei, era uma igreja que sofria uma forte perseguição. E muitos ali davam as suas vidas por amor a Cristo. Houve uma grande perseguição.
E ali, hoje, essa cidade encontra-se em plena ruína. Ruína daquilo que, dos mártires cristãos que foram decepados, que foram queimados na fogueira. Essa cidade Esmirna ganhou uma nova vida também, por ser descrita como a cidade que morreu e tornou a viver. A cidade que virou cinzas, mas ela tornou a viver. Ali também nessa cidade é citada como a primeira cidade de uma província romana, onde se adorava, se tinha adoração de uma deusa, né? Foi a primeira cidade a construir um templo para adoração de uma deusa em Roma. E esta foi escolhida como templo pelo imperador Tibério. E ali então haviam grandes adorações da deusa, foi a primeira cidade. Mas era uma cidade, uma igreja, onde Deus tinha um certo prazer, né? Ela se apresenta como pobre, ao contrário da igreja Filadélfia, que se declarava rica, né? Aos olhos de Deus, existem homens que se dizem pobres, porém são ricos. Há um ditado que diz que aos olhos existem homens ricos que são homens pobres, né? Lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz assim, o sábio Salomão falou: alguns fingem que são ricos, nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Vamos ler de novo o versículo? Diz assim: alguns fingem que são ricos, mas nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Essas foram as palavras do sábio Salomão. Então, os crentes de Esmirna, né? Eles se colocavam como pobres. O pastor de Esmirna, ele se colocava como alguém que era pobre, não alguém que se colocava como rico, como a igreja de Laodiceia. O pastor de Laodiceia, a igreja de Laodiceia se colocavam como ricos, porém não tinham coisa alguma. Já a igreja de Esmirna, ela se considerava pobre, mas não porque não trabalhassem, mas devido às perseguições que elas sofriam. Elas tinham, sim, muita riqueza, porém perderam tudo. E para Deus, o que mais vale é a riqueza espiritual. A riqueza espiritual é o que mais vale diante de Deus. E por isso Deus se agrada dessa igreja. Ela se põe alguém como pobre, porém ela guardava aquilo que Deus mais amava. E a Bíblia diz: o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que importa você ter tudo o que você quer nesta vida, dinheiro, bens, tudo que for material, mas se você não se preocupar com a sua alma, se você não se preocupar com a sua vida. O que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus deixa claro, ele falou uma vez uma parábola de um rico que fazia mais celeiros e celeiros, onde ele guardava e depositava os seus bens. E um dia Jesus falando essa parábola, ele disse: louco, se essa noite eu virei e pedirei a tua alma, o que você tem a dar pela tua alma? Então, para Deus, a riqueza maior é a presença dele. É você descobrir que com Deus você tem todas as coisas, que com Deus tu é maior em todas as coisas. Pois bem, vamos ler os 4 versículos hoje que falam sobre a igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8, 9, 10 e 11. Vamos lá? Apocalipse 2. O anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico
e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 10 e 11. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos ler de novo o versículo 8, Efésios 2:8. Ao anjo da igreja escreve. Ao anjo da igreja Esmirna escreve essas coisas. Diz o primeiro e o último que estava morto e reviveu. Esmirna existia os santos sofredores, aqueles que pagavam preço. E dentro deles tinha um homem chamado Policarpo. Vamos ver a imagem. Policarpo, ele significa muito forte ou frutífero. Ali nessa cidade de Esmirna, os cristãos sofriam. Tanto que o versículo diz, Satanás colocou à prova muitos. Vamos ver a próxima imagem. Você vê que muitos eram jogados aos leões, comidos. Muitos eram jogados à fogueira. Era uma época em que a igreja passou por grande prova. Uma época em que a igreja pagou um grande preço por exelar e seguir esse nome de Cristo. E esse Policarpo era o pastor da igreja. Policarpo foi discípulo de João e ele era o pastor ali de Esmirna durante o exílio em que João estava na ilha de Patmos. Enquanto João estava na ilha de Patmos, Policarpo, ele foi o pastor da igreja de Esmirna. E chegou um dia em que levaram ele à fogueira. Policarpo, ele foi tão fiel a Deus. E um dia levaram ele à fogueira. A história nos diz que Policarpo, ele foi jogado ou pendurado ali à fogueira e foi queimado vivo e não negou a Cristo. Ele ainda disse, por 86 anos, eu o servi e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar ou abandoná-lo, aquele que me salvou? E assim Policarpo experimentou a fogueira como muitos outros cristãos. E quando esse versículo diz ao anjo da igreja que está em Esmirna, este anjo agora neste momento era Policarpo. E ele morreu heroicamente, era o líder da igreja de Esmirna. Enquanto ele enfrentava a multidão sedenta, o sangue no estádio municipal, o imperador romano exigia que ele jurasse por César e amaldiçoasse a Cristo. Porém, ele nunca fez. Há também uma história que diz que, mesmo com a fogueira queimando, vamos ver essa imagem, sobre ele, à sua volta, o fogo não o atingiu, mesmo a fogueira queimando ao seu lado. Então, quando ele diz ao anjo da igreja, ele estava se referindo neste momento, este homem chamado Policarpo. E ele diz aquele que vive, o primeiro e o último, lá em Isaías 44, versículo 6, nos diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Escutai-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro e também o último. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 e 1 e 17, nos diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve
escreve, isto diz, o último e o que foi morto e reviveu. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Sim, foi esse que se apresentou. Ele escreve essa carta, a mensagem, ao pastor de Esmirna, que naquela época era Policarpo, e se apresentando como é que era o primeiro e o último. Vamos ler o versículo 9. Ele diz assim, conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias daqueles que, e ele dizia, blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele começa dizendo a tua pobreza, mas tu és rico. Apesar deles morarem numa cidade próspera, os cristãos de Esmirna eram pobres. Por que pobres? Porque, já falei, eles sofriam discriminação por causa da sua fé. E assim se tornaram pobres. É bem possível também que tivesse sacrificado seus recursos em prol do Evangelho, como os macedônios também fizeram para ajudar os irmãos necessitados anos antes. Então, eles se consideravam pobres, porém era uma cidade próspera, mas eram ricos diante da presença de Deus. E Deus diz, não tema o que vocês hão de sofrer, porque o conforto foi oferecido por Jesus e não é somente um livramento de sofrimento, mas Ele anima os cristãos, os seus discípulos, a não desistirem diante das tribulações que viriam logo, porque os covardes não teriam esperança em Cristo. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 21:8, mas aos incrédulos, aos abomináveis, aos covardes, a parte que lhes cabe será o lago do fogo. Então ele incentiva que eles deveriam ser heróicos, enfrentar a fogueira se necessário fosse. Eles deveriam ser heróicos, dar a sua vida se necessário fosse. Quando ele fala as blasfêmias dos falsos judeus, os judeus tiveram uma sinagoga em Esmirna, mas eles próprios perseguiam aos cristãos. Ao invés de serem verdadeiros judeus e descendentes espirituais de Abraão, eles eram servos de Satanás, o principal mentiroso e acusador dos fiéis. Apocalipse 2:10 diz assim, não temas as coisas que tereis de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisões algum dentre vós, para serdes provados à prova. E tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O imperador Domiciano, ele colocou uma grande perseguição contra os cristãos por cerca de 10 anos. Por isso que ele fala 10 dias, quando ele fala ali. Domiciano, ele perseguiu terrivelmente os cristãos. E por isso que ele escreve, não temas o que você há de sofrer. Não temas o que você vai passar. O diabo está para lançar em prisões algum dentre vós. O diabo é visto como a fonte de perseguição daquela época. Alguns seriam presos, provavelmente aguardando o julgamento e possível a morte. Assim também hoje, como em muitos lugares, tu vê muitos cristãos sendo decapitados, muitos cristãos sendo queimados, muitos cristãos dando a sua vida. Na época era Domiciano, hoje talvez são tantos outros que são contra o Evangelho de Cristo, e eles então tiram a vida dos cristãos. Por isso ele diz, vocês serão postos à prova, por terem vínculos. Aí ele disse que muitos ali tinham vínculos com Satanás, com a idolatria, com Roma. Mas ele disse,
ser fiel até a morte. Vocês precisam suportar até a morte. O fim dessa perseguição para alguns poderia ser a própria morte. Mesmo assim, deveriam ser fiéis. Às vezes arrumamos qualquer desculpa para não fazer algo que Deus pede. Mas nada, nem a nossa própria vida, deve ser mais importante do que a fidelidade de Deus. A coroa da vitória é aqueles que vão receber e que forem fiéis até o final. Vamos ler o último versículo. Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça. Como em todas as cartas das igrejas, Jesus chama aos destinatários, aqueles que a recebem, a ouvirem a sua mensagem. E a mensagem era qual? Permaneçam fiéis. Permaneçam fiéis até o final. Aguentam, sofram as perseguições, não desistam, mantenham-se fiéis, mantenham-se puros. Mediante as perseguições, as provas, mediante as frustrações, as desilusões, ele diz, mantenham-se firmes, mantenham-se fiéis até o final, até o último dia. Mateus 10:30 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma quanto o corpo no inferno. Pois bem, é esta a mensagem. Nós não devemos sofrer, ou seja, temer, muitas vezes a nossa própria vida. Jesus, em outras palavras, está dizendo, muito mais vale a tua alma você passar uma eternidade no céu do que uma eternidade no inferno. Sofra as dores que você precisa sofrer, mas seja um bom cristão. Seja um cristão fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como você tem seguido a Cristo? Ele pode olhar para você e dizer, sofra as dores como um bom soldado de Cristo? Ou será que ainda as coisas do mundo, as materiais, são maiores para você do que as espirituais? Veja o que Deus disse a essa igreja. A igreja de Esmirna, ele disse que ela era fervorosa e espiritual. Ela era pobre materialmente, porém rica espiritualmente. Ela dependia de Deus. A igreja de Esmirna era fervorosa e espiritual. Ela era pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Ela dependia da graça de Deus. E o conselho de Jesus foi, não tema. O conselho de Jesus foi, ser fiel. O conselho de Jesus foi, continue assim, porque você precisa ganhar a coroa da vida eterna. E essa coroa da vida eterna é somente para aqueles que são fiéis. Se você não for fiel, você vai sofrer a morte, sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é o julgamento, quando aqueles que não seguiram fiéis a Cristo serão destinados ao lago do fogo, que é o inferno, o lugar onde o fogo não mata e nem consome, mas ele arde, queima dia e noite. Por isso ele diz, ser fiel, não tema, prossiga, vai em frente, enfrenta tudo o que você precisa, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te agraciar, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustenta, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Se você, às vezes, tem assistido esse programa e ele tem sido bênção na tua vida, se você quiser ajudar a mantê-lo,
seja um patrocinador, seja um mantenedor desse programa. Que Deus possa te abençoar, te agraciar. Que a graça, o amor dele seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Aqui eu tenho o livro Ainda Existem Príncipes Encantados, meu segundo livro. E até fevereiro ele está ali em frente, ali na exposição dos livros, na Praça Porto Rocha. Logo ali em frente, na rua ali, em frente ao Caritas, um pouco antes, esqueci o nome ali, mas naquela banca, ali você pode conseguir. Passa ali nas bancas, você pode adquirir esse livro, onde você vai estar abençoando o trabalho lá na África. Que Deus te abençoe. Quero convidar você para todas as quartas-feiras, 19h30, estar conosco ali na Comunidade Batista Ministério da Palavra, às 19h30, e domingo às 19h, Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, Comunidade Batista Ministério da Palavra. Eu, pastora Lilisanete, te espero todas as quartas, 19h30, e domingo às 19h, aquela avenida que vai para o aeroporto de Cabo Frio, logo depois da Volkswagen. Eu te espero ali, quarta-feira, às 19h30, e domingo às 19h. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilisanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.